meus lindos, muito bom dia para todos vocês e muito feliz de estar aqui passando mais um pouquinho do conhecimento que eu tenho para alegrar tua vida, não só o teu dia, mas te trazer a esperança, o otimismo, a fé interior, para que aquela situação que talvez estivesse te incomodando seja mais suave, né? E hoje eu trouxe um assunto que é interessante. E você vai falar, mas Ivana, eu não jogo. Tem problema. Conhecimento não se perde, né? Muito ao contrário. Você não joga hoje, você não sabe amanhã. E não só para você que é oraculista, para você que passa por consulta também. É importante, é interessante saber sobre o que eu vou falar hoje para você. Então, presta atenção, vai valer a pena. Hoje eu vou falar sobre o papel da toalha no jogo de cartas. Por quê? Porque eu tenho pesquisado, eu tenho observado, eu tenho visto uma situação meio complicada. Por quê? Porque nesse mundo em que a gente vive imediatista, cheio de modismo e de conhecimentos superficiais, algumas coisas que são básicas e necessárias acabam se perdendo. E existem coisas que não podem se perder. Como eu disse, conhecimento é poder. O conhecimento te dá poder. Autoconhecimento te dá o poder sobre si mesmo. E existem conhecimentos que são básicos. Eu não sou uma pessoa contrária a mudanças, muito ao contrário. Redundante? Só para fixar. Eu não sou uma pessoa contrária à praticidade. Hoje, no meu dia a dia, eu não uso pilão, eu uso o triturador. Então, eu não sou uma pessoa contrária às coisas novas, mesmo porque eu as busco. Por isso que eu estudo diariamente, eu vou buscar diariamente. E pesquiso muito para entender esse processo de evolução. Porque quando eu comecei há 24 anos atrás, era totalmente diferente da ideia que você tem hoje. Mas isto fez com que eu me mantivesse no mercado esotérico e continuasse. Mas através das mudanças que realmente eram necessárias, da ampliação de conhecimento, mas o embasamento sólido ele permanece. O modismo passa. O conhecimento embasado, não. Por isso que eu estou trazendo esse assunto hoje. Porque a toalha de jogo, que é essa que eu estou usando aqui, é uma delas. Eu trouxe algumas para mostrar para vocês. Não é um simples adereço. Não é algo que está ali para enfeitar a mesa. Muito ao contrário, ela tem uma função muito importante. Para você que joga e para o teu consulente. Ou para você que é consulente. Por isso que eu trouxe aqui cores diferentes, tamanhos diferentes, porque não existe um padrão de tamanho, uma cor que seja certa ou errada. Existem cores que vão funcionar, existem tamanhos que vão funcionar. Não adianta você ter um padrão de uma toalha de 2 metros se a mesa que você atende é pequena. Também não adianta ser muito pequena se no teu sistema de análise do jogo as cartas vão ficar saindo para fora. Né? A gente precisa adaptar? Precisa. Cores, ok? A gente sabe que as cores vão influenciar o nosso corpo emocional. A roupa que você escolheu hoje, a cor que você escolheu hoje, está de acordo com o teu processo emocional. Observa isso. Por isso que é complicado a gente separar a roupa de um dia para o outro. Porque no dia anterior você estava num processo emocional. No dia você dormiu, sonhou, não sonhou, teve pesadelo, sei lá eu. E acordou com uma frequência no teu emocional diferente. Aquela roupa que você separou não vai funcionar. Aquela cor não vai funcionar. E se você persistir, alguma coisa vai estar estranha em você. Comece a observar isso. Né? E voltando para a toalha. Então, qual a função dela? Primeira função. Vou guardar os meus baralhos.
assim. Primeira função, proteção física, né? Principalmente se você carrega na bolsa, para que evite que as pontinhas comecem a se abrir pelo atrito. Segunda função, proteção energética. Quando você faz isso, você blinda energeticamente o seu baralho de energias externas e de perdas energéticas. Por quê? Porque ele se torna uma extensão sua, da sua energia. Quanto mais tempo você utilizar o teu baralho, independente de ser tarô ou baralho cigano, ele passa a ser uma extensão sua. Então, é preciso cuidar. Mas cuidar como? Protegendo fisicamente e energeticamente. E por que eu estou mostrando isso? Porque eu tenho visto as pessoas dispensarem a toalha. Por quê? Pela minha concepção, é porque não sabem da funcionabilidade dela. Simplesmente foi descartada. E sendo substituída por caixinhas de madeira. Só que a caixinha de madeira, você não consegue tirar os 4 lados, abrir e colocar o teu baralho em cima para você jogar. Protege. Não, eu quero uma caixinha de madeira. Tudo bem. Nada contra as caixinhas de madeira. Envolve o teu baralho na toalha, guarda na caixinha de madeira. Só que fica mais difícil para você transportar. Então, de novo, é mais prático? Ou assim é mais prático? Porque onde você chegar, você vai abrir a sua toalha, dispor o seu jogo e realizar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Quando você abre o teu jogo ou o jogo para o seu consulente, você está abrindo a energia sua ou do seu consulente para cá. Então, o espaço delimitado pela toalha se torna um campo sagrado. A energia se concentra aqui, não se dispersa pelo ambiente. Ela delimita. Por isso que tudo que fica em cima da toalha precisa fazer parte do jogo. Eu trouxe aqui uma lasca de obsidiana negra. Por quê? Porque eu gosto de pedra, amo cristais. E a obsidiana negra me auxilia no meu processo de purificação, de proteção e de purificação. Por quê? Porque enquanto eu estou lendo para a pessoa, nem sempre saem coisas boas. Principalmente se a pessoa tiver questões muito complicadas a resolver. Porque a gente vai buscar onde está a raiz do problema para poder solucionar e aí a consequência se resolve. Então aquela energia densa, complicada, de mágoa, de ressentimento, de perda, de frustração, ou seja lá o que for, vem para cá. Não acha que não vem. Não acha que você não troca energia com o teu consulente. Você troca e absorve. Só que está aqui. Por quê? Porque quando você for utilizar, pluga no teu consulente para que aquilo que ele precisa seja transformado numa simbologia que você decodifica e transforma numa linguagem que o teu consulente vai entender, pronto, a troca já foi feita. Só que essa energia está aí. Além da toalha, a obsidiana vai sugando para ela toda a liberação de situações negativas. E está protegendo o meu ambiente, está protegendo a energia da pessoa, está protegendo tudo aquilo que faz referência ao jogo que está aqui na toalha. Posso utilizar pós-consulta um borrifador? Posso. Eu tenho um maior em casa, no meu local de atendimento. Este é o de bolsa. Então,
Aqui eu tenho um concentrado de ervas, tá? Uma tintura diluída, que eu já ensinei vocês a fazerem, e umas gotinhas do meu perfume preferido, tá? Terminou a consulta, borrifo, purifiquei. Encerrei, fechei, guardei. Para a próxima consulta ou quando eu for utilizar de novo. Tá? Agora, você pode me perguntar, você está usando uma toalha cinza com um símbolo que eu nem sei o que é, com um dourado, um cinza chumbo, um dourado? Pois é. Quando a gente chama de toalha, ela tem uma simbologia que para você faça sentido. Eu amo corujas. Coruja, para mim, é a sabedoria expressa da natureza. É a visão de 360 graus, porque ela observa tudo à sua volta, ela não perde nada. E ela enxerga no escuro. E é uma ave de rapina. Então, essa simbologia aqui, do jeito que ela está expressa, ela está trabalhando o meu processo de integração com a simbologia que vai estar expressa aqui, a minha proteção, a minha defesa, ela está com as garras abertas, afiadas. É extrema proteção. Tenho a lua, que fala sobre água, aqui eu tenho ar, aqui eu tenho terra, na representação, né, desse monte, mas esse monte também é um vulcão. E aqui eu posso ter a representação fogo, ou seja, numa toalha você tem a representação dos 4 elementos da natureza. Água, fogo, terra e ar. Não importa de que forma for expresso. Mas eles estão aqui, contidos nessa simbologia, nesse desenho. E trouxe esta até para dizer a vocês que foi a minha primeira toalha. Eu ganhei de um grande amigo que desenhou para mim, pintou e me deu de presente. Por isso que ela é muito importante para mim. Esta toalha tem mais de 20 anos. E eu utilizo em momentos que eu considero especiais. E esse programa, para mim, é especial. Por isso que, quando eu venho para fazer leituras, é ela que eu trago, tá? Então, ela tem, né? Ela é quadrada, então ela tem um tamanho legal. Ela não é lisa a ponto de eu dispor as cartas e as cartas saírem dançando. Por isso atrapalha. Não tem um excesso de informação ou de cores que vão me atrapalhar na identificação da simbologia que for colocada aqui. Tudo isso a gente precisa pensar. Então, não é qualquer símbolo, não é qualquer coisa que eu vou colocar na minha toalha. Precisa ter um fundamento, uma razão de estar ali e me auxiliar naquilo que eu vou realizar, tá? Vou puxar para cá um pouquinho, só para mostrar para vocês as outras, tá? Então, opa, aqui. Tem uma outra que é roxa, né? Vocês vão ver que o tamanho dela é totalmente diferente da outra e a simbologia também, tá? Eu vou me esconder um pouquinho para vocês verem inteira. Aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho uma flor de lis no centro. Por quê? Porque essa simbologia me traz coisas que vocês nem imaginam. Eu tenho a folhagem, eu tenho a serpente, eu tenho esses símbolos aqui com flores. Então, aqui também eu tenho a representação dos 4 elementos. Por que o fundo roxo? E já começa a fazer uma diferença, né, naquilo que eu vou querer trabalhar, tá? O fundo roxo, ele está associado à espiritualidade, à transmutação e à transformação. Então, você que trabalha com oráculo, você sabe. A pessoa marcou uma consulta com você. Se você está conectado
aquilo que você está fazendo, você já sabe se vai ser bucha ou não. Se a situação vai ser mais densa ou não. Dependendo da situação, é essa toalha que eu utilizo. Já para ir transmutando. Tá? Situações psicoemocionais, é esta daqui que eu uso. A que está aqui na mesa. Trabalhar processos internos, libertação de processos pseudodepressivos e assim por diante, tá? E não podia deixar de trazer as pretas, né? Esta tem uma simbologia conhecida para algumas pessoas, né? Que é o símbolo da deusa, num pentagrama, tá? De novo, vou me esconder um pouquinho, aqui. Com a representação dos 4 elementos, com a representação do pentagrama, que é de extrema proteção, as próprias cores, né? Então, se eu analisar, eu tenho ali os 4 elementos e tenho a proteção no centro, tá? Essa é grande. Essa eu utilizei muito tempo em eventos, tá? Aqui, ó. A representação das deidades hindus, né? Pronto, aqui. Onde eu tenho Shiva, Ganesha e Lakshmi, né? Shiva, o deus da reestruturação, né? Dependendo da forma como ele se mostra, né? Ele vai trazer a reestruturação, ele vai trazer o movimento, ele vai trazer a proteção, ele vai trazer... Nossa, quando ele está na roda de Sansara, sai da frente, porque as coisas vão começar a se movimentar e por aí vai. Ganesha, aquele que desobstrui os caminhos, destrói os obstáculos. E Lakshmi, que vai falar sobre a prosperidade, sobre a gratidão, sobre o lado feminino em essência, tá? Deidades, elementos. Cores, né? O amarelo, o roxo, tá? O lilás, aliás. Paciência, né? Para eu dobrar. Essa também, só que com Shiva, tá? O Shiva e a flor de lótus. Tá bom? Preciso ter desenhos? Não. Preciso ter deidades? Não. Você não segue nenhum panteão, você vai colocar deidade na tua toalha para quê? Só preta? Tenho outras que eu não trouxe. Gente, são 24 anos atendendo, participando de eventos, ensinando, né? Então, eu tenho várias e de várias cores. Mas cores escuras, com exceção desta, cores escuras. Por quê? Porque eu tenho visto também por aí as pessoas indicarem tecido branco. O branco é uma cor que expande energia. Você pode ver, a pessoa está de branco, parece que a aura dela está assim, né? Ele expande. Se você coloca um tecido branco para você jogar, ele vai sujar muito rápido e ele vai te trazer muito cansaço. Porque enquanto você está lendo, a tua energia está expandindo. Então, não é legal. Tecidos muito coloridos ou floridos vão mexer muito com o teu emocional e vão embaralhar a tua mente para você interpretar a simbologia das cartas e a tua mente acaba confundindo a simbologia da toalha expressa ali, com muito colorido, com muitas flores, com a simbologia dos baralhos. Mesmo porque a gente sabe que hoje existem baralhos de todas as formas que você pode imaginar. Coloridos, belos. E essa confusão pode te atrapalhar absurdamente a falar para a pessoa que está na tua frente algo que não seja real. Então te confunde, te atrapalha. Vermelho é uma cor cansativa.
E se você já é uma pessoa um pouquinho irritada, no final do dia você já vai estar querendo morder a jugular de alguém. Porque vai estressar teu emocional a tal forma que pode ser que você não consiga se controlar e a pessoa não tem nada a ver com o teu estado emocional. Amarelo. Amarelo em excesso traz medo, é a cor do medo. É a cor da prosperidade, é a cor que está associada ao ouro, mas em excesso é a cor do medo. E a verde? Fundo. Verde é a cor da abundância, verde é a cor que te traz para a terra. Mas o excesso do verde te torna uma pessoa ciumenta e possessiva. Por isso, cores neutras. Dentro daquilo que você está buscando, o fundo preto é a cor de maior proteção num jogo de cartas. A roxa foi o que eu disse, transformação, transmutação, voltado à espiritualidade. Pode ser até azul escura. Por quê? Porque te traz foco de visão, clareza mental para os teus propósitos aqui. Né? Mas, Ivana, qual a diferença entre uma toalha e um tecido? Você está falando toalha, está falando tecido? Tá. Toalha é o que eu acabei de falar. Ela tem uma simbologia impressa nela. Que faça sentido para você, que diga algo a você e te auxilie no teu trabalho. Uma toalha é um tecido é um pedaço de pano que não tem representação nenhuma. Posso utilizar? Pode. Você não é obrigado a ter toalhas. Você pode ter um tecido que envolva teu baralho, cuide dele no físico e no energético. Só que se você tiver um tecido, é interessante que você tenha pelo menos um elemento que esteja em cima da toalha. Por exemplo, um cristal, ou uma vela, ou um incenso, ou uma taça com água. Não pode ser um copo? Não. Copo é elemento masculino, taça é elemento feminino. Então, se você vai fazer a representação do elemento água feminino, você vai utilizar uma taça, tá? Com água dentro, né? Mas, geralmente, o que eu aconselho nesse sentido são os cristais, as pedras, porque é fácil de transportar e não te coloca em risco, por exemplo, com uma vela, dependendo de onde você estiver, tá bom? Então, esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês é um conhecimento que eu vim adquirindo nesses anos todos de trajetória. Não é algo que surgiu, é algo que funciona e que eu ensino. Porque se você guardar o seu baralho somente dentro de uma caixa, onde você vai abrir? Onde você vai dispor as cartas? Em cima da mesa? Direto? E aí ela vai impregnar aquela mesa com todas as energias que estão sendo liberadas e você acha que só com um incenso ou você vai limpar? E aí depois você vai almoçar ou jantar naquela mesma mesa, se você jogar na tua mesa de jantar? Então, faz sentido tudo que eu falei para você? Tudo que eu expus, que eu mostrei, que a toalha não é só um acessório. Ela é necessária. E que independente do modismo, ou seja lá do que for, você vai começar a pensar um pouquinho. Bom senso na hora em que você recebe informações ou que você vai buscar informações. Eu espero que você tenha gostado, que seja útil para você e que você comece a utilizar no teu dia a dia, na tua vida, no teu trabalho. Um grande beijo no seu coração e até o próximo programa.